Pai do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal AD Patu, onde estamos hoje para mais uma aula da nossa escola bíblica, aqui no nosso canal da Assembleia de Deus aqui em Patu. E hoje estudaremos mais uma lição, a lição número 5, que tem como título a alma, natureza imaterial do ser humano. Mais uma lição desse maravilhoso tema, desse nosso último trimestre do ano 2025, que tem como título, tem como tema, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E tem sob o comentário o pastor Silas Queiroz. E nós já estudamos a respeito da criação do homem, de como o homem é formado. Lá na primeira lição a gente já viu que o homem é formado por uma tricotomia, corpo, alma e espírito, onde Deus, com a trindade, ele cria o homem ali, no Gênesis deixa muito bem claro que ele cria o homem ali do pó da terra, forma o homem e dá a ele a sua vida, dá a ele a vida através do seu sopro ali, soprou ali na narina e deu aquele ser, alma e espírito, formando um ser com uma tricotomia, corpo, a parte material e a parte imaterial composta pela alma e pelo espírito. E hoje estudaremos na nossa primeira lição sobre a parte imaterial. Já vimos nas lições anteriores a parte material, o corpo humano, estudamos toda a sua estrutura, nos aprofundamos na parte material do ser humano. E hoje estudaremos a nossa primeira lição sobre a parte imaterial chamada alma. Alma, natureza imaterial do ser humano. O nosso textuário se encontra em Mateus 10 e 28, que diz: E não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A verdade prática diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para a vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. O nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica se encontra em Mateus, capítulo 1, 27 e 28, também o capítulo 2, do 15 ao 17, e Mateus 10 e 28. Faremos essa leitura para nós termos base para a nossa lição. Que diz o seguinte, em Gênesis 1, E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mateus 10 diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa foi a nossa leitura. E teremos como objetivos nessa lição de hoje fazer os alunos compreendermos que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Também demonstrar como, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas e também conscientizar da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e nos hábitos santos. Então, teremos esses objetivos a alcançar com a lição desta semana. Já aqui na nossa introdução, diz o seguinte: na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando o seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus.
nesta lição buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então aqui já temos uma introdução, né? Já vamos ver que a alma ela é inseparável do espírito, né? Tornando ali a parte imaterial do ser humano e também a sua imortalidade, né? Nós estudamos já que o corpo material, né, a parte material, ele é mortal, né? A Bíblia fala, né, que o homem, né, foi criado do pó da terra e ao pó retornaria. Ou seja, com o pecado, né, após a queda do homem ali no Jardim do Éden, o homem foi destinado à morte também física, né? Então o corpo, né, a parte material, ele é mortal. Um dia todos nós padeceremos, morreremos, né, voltaremos ao pó, seremos sepultados. Mas a nossa parte imaterial, que hoje estudamos especificamente a alma, essa não morre, essa é imortal. Então, nós vamos estudar isso, né, ver também que o que nos torna, né, quando Deus criou, e diz lá no Gênesis que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a gente vai ver que essa alma é o que retrata essa imagem de Deus, né, do próprio Deus. O homem recebeu esse bônus, né, de receber a imagem e semelhança de Deus. Tópico 1 diz assim: atributos da alma. De volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas e dar nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história. Então aqui, de volta ao Gênesis, né, a gente vai ver, já percebe-se a diferença, né, de todos os seres criados por Deus, né, a diferença que foi o ser humano. Né. O homem ele foi dotado, né, primeiro, Deus, após criar todas as coisas, a terra, todos os animais, né, aves, répteis, peixes, ele deixa bem claro que ao criar o homem, ele já o torna diferente, pois ele deixou a responsabilidade de cuidar ali do jardim, coisa que ele não deixou esse atributo, ele não deixou essa função para outro animal, né? Ele não deixou esse atributo para um animal da sua criação, mas ele deixou para o homem, né? Essa autonomia, né? Essa compreensão, né? Diz aqui, ó, esse poder de decisão, ao colocar ali, né? E Deus, ao afirmar ali ao homem, ele disse que poderia comer de toda a árvore que havia ali, mas ele fala para o homem que não comesse daquela árvore ali, né? Da ciência, do bem e do mal. Ou seja, ele dá ali um poder de decisão, um livre-arbítrio ao homem, né? Que aí já são atributos, né? Da sua parte imaterial. Então o homem é dotado de livre-arbítrio, de consciência, né? Ele poderia discernir, como diz aqui o texto, entre o certo e o errado, né? O homem tinha essa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Esse poder de dar nome aos animais, né? Adão ali teve essa autoridade, né? De nomear cada animal ali criado por Deus. E também ele fala aqui na questão da parte afetiva, né? Quando Deus ali olha para o homem e diz, todos têm ali seu par, mas o homem havia a necessidade também de ter ali sua companheira. E Deus ali, ele, ao fazer, né, ao criar a mulher ali da costela de Adão, né, fez aquela obra maravilhosa, e quando apresenta Adão, ele, como diz aqui o texto, né, ele faz ali a primeira composição poética, quando ele diz, né, agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ali ele já estava ali usando dos atributos da alma, né, ali com aquela
poesia, ele estava ali alegre, feliz com aquela companheira que ele havia ganhado. Então, a gente já vê aqui os atributos da alma sendo bem exemplificados ali logo no início da criação, ali no livro do Gênesis, com todos os atributos que aquele homem, né, recém-criado já estava demonstrando. Né? Subtópico 2 diz o seguinte: entre o espírito e o corpo, a alma do homem é a sua personalidade, ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto, e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes, para ter uma comunhão com Deus. A alma serve-se ao espírito para comunicar-se, para ter comunhão com Deus, e a alma serve-se do espírito para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz, boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, e o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Ou seja, aqui ele está falando, né, que a alma, ele está ali, né, diz que ele é a personalidade do homem, né? O homem é aquilo que sua alma produz. Se sua alma é má, se sua alma é cheia de ódio, se ele arrancou, o homem será um homem, é um distintivo, né? Ele caracteriza o homem, ele dá o adjetivo ao homem. O homem será uma pessoa mau, se é uma pessoa rancorosa, se é uma pessoa cheia de rancor, né? O homem, ele vai ser caracterizado por aquela pessoa cheia de rancor. E assim também, se o homem é dotado, sua alma é uma alma cheia de amor, cheia de compaixão, esse distintivo vai ser o quê? Um homem amoroso também, porque sua alma é quem o personalifica, né? Aqui diz, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulso. Então a alma é onde está todos o seu raciocínio, o seu impulso, né? Seus desejos, suas tomadas de decisões, né? Diz aqui que o homem é dotado de três principais atributos, né, através da sua alma. A emoção, ou seja, a alma é a sede, né, das emoções, dos sentimentos, né? A gente viu o exemplo de Adão ali, né, quando ele expressa aquela sua emoção ao ver ali a sua companheira ali. E também a sede da razão, né, do intelecto. Ali a gente também vai ver ali no livro de Gênesis, após ele pecar, quando ele se esconde da presença de Deus, quando ele está ali ele estava com o seu intelecto, usando a sua razão, né? Me escondi porque vi que estava nu, ou seja, ele já estava ali usando do seu intelecto. E é da vontade, né? A gente vê que quando o texto fala que ali a serpente, ela induz a Eva a comer, ele mostra ali aquela árvore, diz o texto que Eva viu que era boa e agradável, né, aos olhos e comeu. Ou seja, ali era a sua vontade, né? A sua alma ali estava desejosa de comer daquele fruto, né? E ele diz mais que ali a alma também ela está ali fazendo a comunicação, né? A alma usa-se do espírito para se comunicar com Deus e também ela usa do corpo para se comunicar com seu semelhante, com o próximo, com o mundo físico aqui, né? E ele cita a questão daqui do cântico de Maria, né? Maria, quando foi visitar a sua prima Isabel, né? Ao se dirigir a Isabel, ela usa-se do corpo, né? Ela precisa de quê? Da boca, né? Da fala, né? Do seu corpo. Então a alma se utiliza do corpo para se comunicar com Isabel. E ela falando a Isabel, usando o seu corpo, a alma também, ela fala-se no texto ali de Lucas, que Maria estava ali alegre. Ela disse que está alegre, o seu espírito estava alegre em Deus, né? Por ser ali a mãe do Salvador.
né? Ou seja, ela estava se comunicando uma alegria de espírito, ou seja, a alma estava ali tendo essa interação, né? Ele diz essa tríplice interação. Então ali estava, a gente vê a tricotomia, né, ali em Maria, né? A fala, ou seja, o corpo, né? A alma ali se comunicando, e também o espírito, ela estava alegre em Deus. Subtópico 3 diz assim: a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. O salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O texto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em comunhão com Deus. Por isso a alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? O Salmo 84 ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala da sua tristeza e de um anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria e integralidade por seu ser. Então aqui a alma batida, né? Aqui o salmista, né? Ali os filhos de Corá, né? Os filhos de Corá, aquele homem que se rebelou naquela rebelião e foi morto, né? Ele morreu, mas a gente vê que os seus filhos, eles tinham sede, né? Estavam com a alma batida, estavam ali angustiados, mas eles sabiam, né, que uma alma batida, ele tem sede de Deus, ele busca Deus quando ele diz, né, porque estás abatida, ele faz um diálogo consigo mesmo, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Mas ele fala, né, que espera em Deus e pois o louvarei na salvação da sua presença. E ele cita também aqui o salmista Davi, né? Davi, quando ele peca, né, que estava ali entristecido, estava ali afastado de Deus, mas ele busca, né, ele estava ali com sua alma batida, mas ele busca ali, ele escrevendo o Salmo 51, né, ele diz que quer um coração que é quebrantado, que é renovado, né, e queria assim um espírito voluntário, né, pois ele sabia, ele pede a Deus que não afastasse o seu espírito dele, né, pois ele sabia que distanciado de Deus a sua alma não se alegraria, ele ia perecer, né? Então ele diz aqui que o anseio, ou seja, um espírito reto é que devolveria a sua alegria de volta, né? A sua integralidade de volta. Tópico 2, né? A natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Distinção de substâncias, né? O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique, algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre parte material e imaterial do homem. Uma tangível, né, o corpo que pode perecer por ação humana, e outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte material é representada pela alma, ora pelo espírito. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Ou seja, que a distinção, né? Jesus, ao falar aqui, né, no texto de Mateus 28, quando ele diz que não tem mais aqueles que podem matar o corpo, né, mas não podem matar a alma, né? Temei antes aquele que pode, né, fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus aqui já estava fazendo distinção e separação das substâncias, né? A parte material e a parte imaterial. Falando que o homem, sim, ele pode até matar, ele pode destruir o corpo físico na parte material, mas ele não tem poder sobre a parte material, sobre o espírito, né, sobre a alma. Então, Jesus deixa bem claro, né, ele deixa bem claro que quem tem poder sobre a parte material
é o próprio Deus, né? Então é ilusão, né? A gente até vê que a ilusão até o suicídio, né? O suicídio é uma ilusão. Por quê? Porque não pode destruir, né? Não pode destruir a parte. O suicídio ele quer ali por fim naquele seu sofrimento, ou quer acabar, cessar com sua própria vida, mas ele só vai apenas encerrar ali sua parte física. Mas Jesus está deixando bem claro, devemos temer aquele que tem poder sobre a nossa parte imaterial, sobre o nosso espírito, né? Então, ele deixa bem claro isso, né? E ele diz aqui que nós somos dotados da parte tangível, ou seja, tocável, né? Que podemos tocar, que é o corpo, né? Que essa sim pode até perecer por uma ação humana, um assassinato, ou por qualquer motivo, ou por mesmo por doença, como já vimos na lição anterior, que nosso corpo, né, com o nosso pecado, a gente sofre de doenças e podemos morrer de doenças, e também vai chegar a certa idade, né, vai chegar a velhice. Então essa parte sim pode ser destruída pelo homem, mas tem uma parte intangível, ou seja, que não pode ser tocada, que é a alma, que essa não pode ser destruída por homem algum. Apenas Deus, né? Apenas Deus. Então, ou seja, nós somos de substância material, né, mortal, mas também nós temos a parte imaterial, imortal, que essa não morre. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma ciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade do arrependimento, conversão e salvação pessoal, e mantém almas e seus adeptos do caminho da perdição eterna. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre do mesmo erro. Ou seja, tem muitas doutrinas, né, que tem como o pecado, como o erro, né, a gravidade ser na sociedade, né? Há uma frase até de um pensador que diz que o homem nasce bom, todo homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Ou seja, ele joga a culpa na sociedade, ele joga a culpa em problemas estruturais, sociais, e não culpas individuais, dos nossos erros, do nosso pecado. A própria Bíblia é bem clara quando diz: o que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados, né? Então, nós vemos que qualquer doutrina, né, que diz aqui que resolve os problemas humanos através de políticas sociais, de políticas econômicas, ela está no mesmo erro, né? Está empregada aqui, ocorre no mesmo erro. Ou seja, o problema do homem está simplesmente no pecado, né, no seu desvio, né, da sua conduta, do seu afastamento de Deus, que é a solução para todos os problemas do homem, né? Deus é a solução para todos os problemas do homem. E essas doutrinas, eles negam, né, essa questão de reconhecimento e de arrependimento humano para alcançar a salvação. Para eles não têm como o homem alcançar a salvação. Mas nós vemos que é uma doutrina antibíblica, né? Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns no marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático.
independente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma. Então, esses homens aqui eles estão muito focados em justiça social, em lutas de classes, né? Mas a gente vê, né, que tudo isso aqui é em vão, né? Tudo isso aqui é em vão, né? Tudo isso é em vão. A gente vê que o próprio Jesus, né, ali naquele jantar ali em Betânia, quando uma das irmãs de Lázaro, Maria, chega ali e derrama aquele perfume, e ele foi até questionado, né, porque aquele perfume, aquele ato daquela mulher de adoração ali, poderia muito bem pegar aquele perfume, vender e dar aos pobres. E Jesus disse, os pobres terão sempre, né, mas a presença física dele ali não teria todo o tempo, né, e aquele ato seria lembrado, né, por todo o tempo. E nós até hoje lembramos desse ato de adoração a Maria. Então essas pessoas que procuram materializar, né, isso, né, em questões sociais, né, estão num caminho totalmente errado, né. Então, toda a negação, diz aqui o texto, da condição pecaminosa do homem, né, toda a negação. Então, nós não podemos negar, né, na nossa condição pecaminosa e devemos buscarmos em Deus a restauração, né, assim como fez Davi, buscar em Deus a restauração da sua alma. Tópico 3, né? A alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a nossa saúde e nossa alma, né? Então o texto aqui é bem claro, né? Edificação e saúde. Nossa saúde espiritual depende de como nós protegemos a nossa alma, né? De como nós protegemos. E diz aqui que a oração é um meio eficaz, né? A oração é um meio eficaz. Nós, quando nos comunicamos com Deus, nós recebemos o alívio na nossa alma. Nós recebemos saúde na nossa alma, quando nós estamos em constante comunicação com o nosso Criador. Vou fazer uso aqui dessa referência, ler esse texto aqui de Filipenses 4. Filipenses 4. Onde diz assim, a partir do 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então aqui ele fala, né? Paulo, ele deixa bem claro, né, que todas as inquietações, todas as nossas preocupações, nós devemos o quê? Levar as petições, né, em tudo, né, pela oração, através da oração, nós devemos suplicar a Deus em ações de graça, né? E ele diz que em nós fazermos isso, nós receberemos aqui a paz de Deus. Nós nos sentiremos aliviados. A paz que excede todo o entendimento. Guardará o quê? O vosso coração, o nosso coração será guardado, né? E os nossos sentimentos, né, em Cristo Jesus, nós receberemos a calma, né? O próprio Jesus disse, porque
estão inquietos, preocupados com as coisas dessa vida, né? No que beber, no que comer, no que vestir, né? E ele dá um exemplo claro, né? Ele diz que até ali os lírios do campo, né, se vestem melhores até do que Salomão em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, né? E ele deixa bem claro que os pássaros ali, os corvos, ele não junta celeiros, eles não fazem guarda de alimentos, mas Deus do céu não os deixa perecer de fome, né? E ele completa lá no final do texto, ele fala, né, que devemos buscar o quê? Primeiro o reino dos céus, ou seja, alimentar primeiro a nossa alma em Deus. Então ele busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele está deixando bem claro que nós devemos buscar primeiro o quê? Primeiro o reino de Deus. Primeiro nós devemos alimentar a nossa alma. Nós devemos alimentar o nosso espírito com Deus, né? Então, em outra passagem, né, quando aquele jovem, aquela pessoa procura a Jesus, né, e ele pede ali para Jesus intervir numa discussão ali familiar, numa causa social, ali numa causa, uma briga familiar de repartições de bens, né? E Jesus ele responde contando uma parábola de um homem rico, né, que estava ali cada dia mais pensando nas coisas dessa vida, né? Ele estava o quê? Comendo, bebendo, guardando riquezas, construindo mais celeiros e preocupado apenas com as coisas dessa vida, com coisas materiais, ou seja, apenas com seu corpo, beber, comer, descansar, né? Diz o texto que ele folga, ele descansa. Todos são atributos do quê? Do corpo humano, da parte física, que um dia perece, um dia vai perecer, um dia nós vamos morrer. Mas Jesus disse que ele era o quê? Louco. Por quê? Porque ele não se preocupou com a sua vida, o quê? Sua parte imaterial, que essa não morrerá, que essa não vai perecer. Ele não se preocupou com sua alma. E ele disse, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem serás? Então, nós devemos o quê? Nos preparar, nos edificar, né? Termos saúde em quê? Com a nossa alma, né? Aí diz aqui, ó, o texto, né? Devemos nos preocupar o quê? Com o que falamos, com o que ouvimos, com o que lemos, né? Nossos hábitos diários determinam a nossa saúde, né? Então, nossos hábitos todos os dias nós devemos estar alimentando nossos hábitos diários. O que é que nós estamos alimentando a nossa alma diariamente? Com o que estamos alimentando a nossa alma? Então, nós devemos ter essa preocupação, né? E subtópico 2, né, para encerrar, diz assim, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, das intenções e das inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor, né? Então, Deus nos alerta, né? Há ali um alerta, né? Quando ali no livro de Gênesis, né? Quando aqueles filhos de Adão e Eva, Caim, né? Ali com desejo, com o desejo de pecar, né? Deus ali faz o alerta, né? Dizendo, olha, o pecado já está à porta, né? Já está à porta, né? Diz mais, mas ele alerta, faz um alerta, né? Que ele devia dominar, né? Dominar aquele desejo mal, mas Caim não teve domínio, né? E se deixou levar pelos seus desejos, sua alma estava cheia de ódio, de inveja, de rancor, e foi lá e cometeu ali um homicídio e matou o seu irmão, sendo ali registrado o primeiro homicídio, né? Aí o texto aqui fala, né, ele cita Tiago, né? Tiago, nesse texto aqui, ele fala que os desejos, né, ele vem para todos, está ali à nossa porta, a concupiscência, né? Mas o que? O pecado, quando ele é consumado, aí gera o que? A morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando o nosso desejo, né, quando os nossos desejos estão ali à porta, nós devemos o quê? Nós temos o controle, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos resistir, nós podemos fugir, né? Aí nós devemos o quê? Nos purificar e nos renovar a nossa alma. Aí assim nós receberemos o quê? Para que sejamos o quê? Transformados e experimentaremos o quê? Qual seja a boa, perfeita e agradável, né? Vontade de Deus, né? Vontade de Deus. E nós devemos viver em quê? Em santidade e temor. Ou
O Salmo 1 está ali, né, nos dando orientações, né? Não devemos o quê? Nos assentar, nem estar ali na roda de escarnecedores, né? Mas antes de ter o quê? Nosso prazer em quê? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor nós devemos meditar. Então, a nossa alma, ela é o que? Edificada em saúde, que com orações, né? Com edificações de quê? Na leitura, na palavra de Deus. São essas coisas que alimentam e fortalecem a nossa alma para estarmos em comunhão e perfeição, em comunhão com Deus, né? Então, para concluir, eu li aqui a conclusão que diz assim: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninho sobre elas. Então, com essa frase eu encerro, né? Essa frase de Lutero, né? Esses ninhos, esses pássaros, eles podem fazer, né? Eles podem sobrevoar a nossa cabeça. Eles podem sobrevoar, ou seja, os pensamentos maus, né? As coisas ruins, né? Podem vir, né? A nossa cabeça, ou seja, a nossa alma, mas nós podemos o quê? Impedir que ela faça um ninho, ou seja, que venha ao nosso coração e possamos praticar, né? Ali usando do corpo para praticar os pecados e as coisas que nos afastam de Deus. Então, essa foi a nossa lição, né? Onde aprendemos aqui, estudamos um pouco, né? A primeira lição sobre a parte material, que estudamos sobre o corpo, a natureza imaterial do ser humano. Amém.